lá. Bom, eu sou Marieta Marques Lev, nasci em 9 de dezembro de 1977. Eu nasci em Porto Alegre e eu cresci lá em Campo Novo uma parte da minha infância, dos 3 aos 8 anos, 9 anos. É, e aí depois eu fui para Porto Alegre. Então, dos 9 em diante eu estava em Porto Alegre e basicamente isso, né? Sim, eu me formei em História, no ano 2000. Aí depois eu comecei a trabalhar, fui trabalhar na área de arquivos, então fiz uma segunda graduação em arquivos, ah, me formei em 2010 como arquivista e desde então trabalho nessa área de arquivos. Em 2021 eu concluí o mestrado e agora, esse ano, ano que vem, eu devo concluir o doutorado. Também na área de ciência da informação, mestrado e doutorado na área de ciência da informação. Sim. Bom, eu sou filha do Adalberto Leff, que é neto do Robert Leff, então eu sou bisneta do Robert Leff. O, o Adalberto é filho do Wolfgang, né, um dos 4 filhos. Então, estou nessa linhagem do Wolfgang. Eu muito cedo, assim, eu soube que ele foi lutar na guerra, né? Então que eu tinha um avô que lutou na Primeira Guerra Mundial e, esse bisavô, no caso, né, que era o avô do meu pai, é, então ele era assim uma pessoa muito respeitada e muito conhecida porque ele tinha ido lutar na guerra, ele tinha construído um jornal, ele tinha, a primeira coisa de tudo, que ele tinha saído do seu país para vir para o Brasil. É, e então toda essa história era muito falada, assim, né? Que tinha mas eu fui saber mais dele, então depois, já no curso de história, daí eu fui conhecer na Universidade de Juí, eu fui conhecer o museu, lá tinha um jornal, então assim, daí eu fiquei sabendo um pouco mais realmente que ele não era só importante para a família, mas que ele era importante na região também, né? Na época na faculdade de história tinha uma professora que também era de Juí, que comentou que ele tinha, né, que a família tinha tido importância, que era o tema de estudo dela, no caso do desenvolvimento econômico e industrial da região de Juí. E então eu me lembro disso, assim, de que tinha um bisavô que tinha lutado na guerra, na Primeira Guerra Mundial, assim, né? Não sei exatamente o que ele lutou, como é que ele lutou, eu sei que era essa história assim dele. Isso, é o livro dela, é Weber, Regina Weber, professora Regina Weber. Doutor Roberto. Tá bom. Eu não sei quase nada, a não ser que tem uma cópia em algum lugar
desse diploma dele, que era até um diploma muito importante. Mas até quando a gente teve em Praga com a minha família, um ano, faz uns 10 anos já, a gente até procurou algumas coisas lá, mas a gente não conseguiu encontrar muita coisa. Mas assim, ah, eu não sei muito dessa parte da vida dele, assim, né? Mas eu sei que ah, ele estudou em Viena, não sei, também não foi? Tem alguma coisa em. a ca- Ah, sim, então eu sabia também que ele tinha essa. Que ele tinha morado em Viena também. Ele era nascido em Praga e tinha morado em Viena. Eu não conheço, né? Praga a gente foi lá visitar até para saber a cidade de onde veio a família, assim, né? São Leopoldo. Eu não sei. eh, eu sei que ele achou, assim, parece, né, que ele achou lá que São Leopoldo, enfim, já tinha muita gente, ou não sei o que, ele queria ah, fazer uma coisa nova, né, construir, digamos assim, pelo menos é a sensação que eu fico das histórias que a gente ouviu, que ele queria construir esse país que ele estava, né, então ah, naquele momento Juí era um lugar que estava surgindo como esse lugar que reunia muitas etnias e tal, mas eu não tenho certeza, assim, isso é uma coisa que, assim, quase que eu pensei um pouco por mim, das histórias que eu ouvi dos tios, dos primos, assim, né, de que ele era um homem muito empreendedor e que aí me parece que ele gostaria de estar junto, né, nessa história desse país que ele abraçou, que ele veio viver. Mas eu não tenho uma ideia concreta, não. Ah, bom, essa é a parte que eu acho que é mais romantizada um pouco, assim, né? Porque, segundo constam os familiares, ele tinha essa família judaica que ele não acreditava muito, ou enfim, não seguia propriamente a fé, mas ela sim, ela era mais católica e mais devota, né? Então que não eles não poderiam ter uma vida juntos na Europa e resolver emigrar. Eu não sei se esses foram os reais motivos, mas é contado um pouco romantizado eventualmente assim de que eles teve esse amor proibido, que eu não sei se era realmente proibido, mas que enfim eles resolveram construir uma vida nova no Brasil com a sua família, né? Então aqui vieram e daí tiveram esses filhos, né? O que se conta é que eles se conheceram, né, em Viena ou em alguma cidade enquanto ele estava estudando. Eu não sei se isso é verdade ou não, se isso se comprova em fatos, mas que aí teria tido essa paixão e eles vieram embora. É uma parte assim bonita, né? Mas eu não sei realmente um pouco a parte minha que se formou em história fica pensando, será que isso era realmente assim ou é um pouco de fantasia, né? trouxeram trouxeram teve um irmão, né, um tio dessas que veio junto, que a minha tia chamava de tio, mas que era um tio avô, enfim, alguma coisa assim. E, mas eu não sei muito também. Eu sei que depois a família dele também veio, enfim. Então por isso que eu acho que não sei se é tão verdadeiro assim que eles tiveram que vir fugidos, porque senão eles teriam cortado laços. E pelo que eu soube depois, mais tarde, eles tiveram, né, ah, famílias de lá que vieram para cá, familiares que vieram. A mãe dele, eu acho. É, eu acho que sim. É. Quem gostava muito da história da família era o tio Uli,
que eu cheguei a conhecer, que era um dos filhos, né, do Robert. E eu tenho em algum lugar uma fita daquelas pequenininhas gravada com áudio do Uli. Eu vou ver se eu acho pra ti. Não sei se tu tem esse material. Tá. Eu vou ver se eu vou ver se eu acho, porque agora que falando nisso, me lembrei que eu tive com o Solano uma vez, gravando, ainda quando o tio Uli era vivo, a gente esteve lá e ele contou algumas histórias e nos deu aquelas fotos que estão lá que eu te passei, eu acho, umas fotos da família. Ah, a Cláudia tem, então, que bom. Era isso, isso assim, às vezes eu penso que a família tem essa sensação assim de que ele era essa figura muito importante, que veio da Europa, que era um doutor na Europa, nem todo mundo era doutor na Europa, né? Então, assim, porque a maioria dos imigrantes vem numa situação muito precária, né? E ele não veio numa situação assim, teria vindo não por questões econômicas, mas sim por uma questão mais de construir uma vida, né? Família aqui. Então, enfim. A gente é treinado para isso, né? Sim. É, né? Porque claro que pode ter um fator assim, é bonito de ver uma história de amor, mas provavelmente também tinham questões mais da vida prática, né? De realmente. E não consegue, né? É. Ah, então era isso. Era isso, provavelmente. E ele acaba não sendo, ele acaba indo para as letras mesmo, né? Para a área do jornalismo, né? Se tornando realmente um empreendedor mais do que tudo. Eu não sei também, eu tenho para mim que ele teve uma livraria, mas isso eu também não tenho certeza. Se foi ele ou se foi um dos filhos que abriu uma livraria. Eu sei que teve uma época que eles trouxeram muitos livros. Alguns desses livros estão lá no Turvo. Não sei se tu chegasse. Então, esses livros têm lá até um carimbinho, se eu não estou enganada, tem um carimbinho. Sabe que a memória falha, né? A memória inventa coisas. É, livraria serrana e tipografia serrana, porque eu acho que foram as duas coisas. Eles começaram a fazer, imprimir coisas e importar livros. E esses livros importados, tem alguns deles lá, umas edições até bem antigas, assim, de 1800, alguma coisa assim, 1840, 1890, tem umas coisas antigas lá. O jornal. Uhum. Sim, vai, vai. Então, eu fiquei sabendo, assim, um pouco como historiadora, eu fiquei sabendo que esse jornal teve uma difusão muito ampla no Brasil, que eu não tinha ideia, né? A gente tinha ideia que era um jornal local. Primeiro, a minha primeira ideia é que era um jornal ali de Juí, um jornal em Juí. E, e eu imagino que não deve ter sido, claro, naquele momento, escrever em alemão era o que ele sabia. Provavelmente ele começou a escrever em alemão porque era o que ele sabia mais do que a língua portuguesa. Ele sabia escrever em alemão, tinha boa fluência na língua, né? Uma língua que não é também fácil.
E eu imagino que para aquela comunidade, que muitos, não só de alemães, né, de toda a região que falava aquela língua alemã, que eu imagino que poloneses falavam um pouco, entendiam também, quer dizer, o Império Austro-Húngaro ocupava uma região ampla naquele momento, né? Então eu imagino que deve ter sido. Eu sei que ele foi comprar maquinário, ele foi para a guerra porque ele foi comprar um maquinário na Europa, e levou o filho. E o filho ficou preso lá, enfim, ele depois, eu soube depois por uma outra tia também que ele teve problemas no final da vida com essas lembranças de guerra. Quando ele começou a perder um pouco de consciência, ele ficava enclausurado numa casa no meio do mato lá, porque ele tinha muito medo da guerra. Quer dizer, então, claro, quando a parte mais lúcida dele vai se perdendo, ele vai trazendo de volta memórias da guerra, do trauma de guerra, eu imagino, e que ele teria ido para comprar um maquinário. Eu imagino que não foi muito simples montar um jornal numa cidade do interior, no meio do, né? Então por isso também esse empreendedorismo dele que é muito comentado na família, que eu acho que os filhos seguem um pouco. O meu avô, por exemplo, foi construir uma empresa de madeira no meio do nada, ali onde tu conheceu, ali não tinha nada, tinha só uma fábrica de madeira, e, e que ele botou ali aquela fábrica porque ali tinha rio, construiu uma hidrelétrica. Então toda essa parte desse empreendedorismo do self-made man era muito falada e valorizada, né? Então tanto do meu avô quanto depois para o pai dele. Por que o meu avô era assim? Era porque o pai já era assim, porque o pai tinha ido construir um jornal e tal. Quando eu fiquei mais maior e que eu fui me inteirando um pouco mais, eu como formada em história, né? Não posso me dizer historiadora porque eu nunca cheguei a trabalhar propriamente como historiadora, eu trabalhei mais como arquivista, mas também como arquivista e como historiadora eu descobri que o jornal teve ele percorria muitas colônias alemãs, não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e até mais longe, né? Então eu imagino que foi bem importante para levar essas informações para um público que não sabia outra coisa a não ser a sua própria língua materna, né? Num país distante, enfim, né? Eu acho que foi bem interessante, importante isso, mas eu imagino que não foi fácil. Minha tia, irmã do meu pai. Não, minha tia. Tia, é. Eu não sei bem porquê. Eu sei que ele ficou também, inclusive ele teve que servir porque ele era alguém, teve que servir no exército, né? Nossa. O que eu sei é que nessa época, então, a Júlia realmente assumiu o negócio da família e pelo que eu soube, eles tiveram que passar para o jornal para português, né? Porque aí, apesar do Brasil não ter um lado na guerra, né, se considerava que não podia ter um jornal em língua alemã, que podia ser espião, que podia. Então, é, teria o sócio ou o gerente, eu não sei bem qual era a função dessa outra pessoa, isso, que estava junto com ela ali e que assumiu junto com ela essa coisa de tornar o jornal em português, que daí virou o Correio Serrano, isso, Correio Serrano, e mudou de nome, mudou de língua para que ela manteve então essa para enfim para conseguir fazer com que a família isso também é falado um pouco dessa liderança, né, dela, dessa fortaleza dela mesmo com o marido longe de se botar a trabalhar, que não era uma coisa comum para as mulheres naquele momento, né?
minha tia e a Júlia, mulher do Robert. Isso. Mulher do Robert. Isso, deixar claro que essa, né, dessa Júlia, Júlia Leff, né, e não da tia Júlia, mas da Júlia Leff, essa bisavó, que teve essa força de tocar o negócio e né, de não deixar a coisa morrer, né? Tá. Então, isso é interessante porque dos quatro filhos, cada um deles casa eh, com quem se apaixona, dizem, né? E isso também não era uma coisa assim tão normal. E esses filhos, pelo menos o meu avô, também levou essa ideia, né, de um pensamento muito aberto. ah, as, as, a minha avó, agora eu estou falando do filho do Robert, né, e do Wolfgang e da sua mulher. Ah, o Wolfgang casou com uma mulher católica, mas os outros filhos casaram com mulheres protestantes. E dentro das suas famílias tinha também uma certa liberdade de culto, de crença. Eu acho que isso se perpetuou assim na família, né? O meu pai, por exemplo, apesar de uma mãe católica, ele não seguiu nenhuma religião. Ah, outras tias, né, netas desse Robert, foram buscar conhecimento oriental, meditação, outros seguiram no catolicismo, né? Então, assim, isso acho que se perpetuou essa ideia de não dogma, né? De tu buscar aquilo que serve para ti na tua vida, né? E também de uma certa liberdade de crenças, né? Religiosas e políticas e ah, eu não sei nas outras famílias, mas assim a questão política, entender o que está acontecendo com a política, se envolver com política é uma questão forte na minha família. Eu vejo que em outras famílias as pessoas não querem saber de política, não discutem política, mas na minha família a gente discute, fala de política, às vezes briga, mas quer dizer, não se está alheio a esse mundo em que a gente vive. E eu acho que isso é herança, então, dessa sorte que a gente teve de ter, no meu caso, um bisavô, mas o meu pai teve o seu avô, o seu pai, com essa ideia de que é preciso conhecer, é preciso ler, é preciso né, se desenvolver como ser humano. Eu acho que isso a gente traz assim nessa linhagem, assim, né? Ele lia filósofos, ele lia políticos da época, tem lá como agora arquivista falando, né? Quando a gente olha para um acervo, a gente os tipos de livros que eles acumularam, os tipos de documentos que eles guardam, né, reflete um pouco essa ideia. E ele era realmente um livre pensador. Ele trazia em 1920, 1915 para o Brasil filósofos alemães, pensadores alemães, né, para uma cidadezinha lá, Juí, que é uma cidade importante, mas é uma cidade que não está numa capital, está distante de uma capital, né? E ele achava que isso não impedia as pessoas naquela comunidade de lerem o que tinha, né? Tanto que ele comprava esses livros e trazia, né? Eu não sei se... eu acho que como um homem do século do final do século XIX, princípio do século XX, ele tinha um pouco essa visão do ser humano progressista, uma visão, né, de que o ser humano estava num desenvolvimento de progresso, que o mundo iria progredir. E ele mesmo busca isso, né, saindo.
eu acho que a vinda dele para o novo mundo já é uma ideia também de que a Europa deu o que tinha que dar e vamos fazer a nossa vida, o nosso futuro do que tem de mais moderno. E talvez para ele a Europa era esse antigo e aqui era o moderno, né? Tanto que ele busca equipamento, ele compra coisas, ele acredita nisso, né? Nesse lugar, no meio de uma colônia que estava recém começando, né? É, a gente tem uma visão aqui no Brasil de que a Europa era o, né, o melhor que tinha naquele momento, né? Mas eu acho que ele investe toda a sua vida e a sua potência, né, aqui, não só lá, por exemplo, ele poderia ter ficado, se não em São Leopoldo, em Porto Alegre, ou numa capital, Rio de Janeiro, não, ele vai buscar construir algo novo, né? O, o meu avô também construiu algo novo, né? Uh, foi para essa ideia de construir uma fábrica, de fazer uma usina hidrelétrica. Essa usina hidrelétrica do meu avô, agora, né, já vindo um pouco mais só para esclarecer, ela ficou em funcionamento até os anos 2000. Imagina, né, ela tinha 70, 60 anos de funcionamento, essa usina hidrelétrica lá no, naquele riozinho lá, sabe? A gente usava a luz, quando eu era criança, a luz que eu usava era porque o meu avô tinha feito uma rede de energia hidrelétrica ali. Não existia lâmpada, não existia luz, era que vinha do rio. Então, essa ideia, assim, de construir mesmo com as próprias mãos, né? Eles fizeram isso. Eu acho que ela veio pra cá, assim, né? Claro. Nossa, eu também não sei. Eu sei que veio alguém da família, sim, além desse irmão dela que veio com ela, com a Júlia, veio depois alguém da família dele, mas eu não saberia te dizer quem. Eu, e eu nem sabia que teriam morrido. Bom, claro, é muito possível, né? Depois quando vem a Segunda Guerra, porque a família era de origem judaica mesmo e eu não, tem que, essa parte seria importante a gente, o que tu tiver de documentação, assim, se fiar em documentação, porque realmente, assim, a, a tia Júlia, ela tem uma memória impressionante, mas ela já tem muita idade também, né? Não, eu sei que teve gente da família dele que veio pra cá, mas eu não sei se, assim, ah, não construir família, sabe? Gente maior que já veio assim
a mãe dele, se eu não me engano, essas irmãs eu nem sabia que ele tinha. Realmente, assim, da família que ficou na Europa eu sei quase nada. Eu sei que em Praga, quando a gente esteve em Praga, Lê era um sobrenome bastante comum. Então também não dá para saber quais Lef são Lef do lado dele ou são outros Lef, né? Tem aquela lenda, em Praga, né, que teria esse rabino, enfim, eu não sei muito. Sim, o meu avô com o irmão dele foram primeiro para Santa Catarina, né? E depois se estabeleceram ali a fábrica que ficou mesmo mais tempo produzindo foi essa fábrica ali em Campo Novo, né? Eu imagino que ah, era um pouco essa ideia, né, de cada um poder ah, fazer a sua trajetória, né? Digamos assim, que ele incentivou que os filhos fossem construir as suas, uh, o seu futuro, o seu caminho, né? No caso, o meu avô e esse tio ficaram um tempo juntos, depois dividiram o negócio, né? E o meu avô ficou com essa parte ali onde tá a terra até hoje. É claro que a coisa depois não seguiu, né? Depois que o meu avô faleceu, o negócio não seguiu, mas eu, o que eu sei era isso, assim, que os filhos foram fazendo também as suas vidas, assim como ele construiu uma coisa do nada, os filhos foram fazer a sua, não ficaram presos, né? Quem tocou depois, mais tarde, foi o tio Uli, que era o mais novo. E eu acho que por ser mais novo acabou seguindo um pouco o negócio do pai, né? Ah, mas os outros foram fazer outras vidas. Eu nem sei muito dos irmãos do meu avô. Eu não sei também muito. Eu sei dos. Ah, tem fulano que é filho desse, filho daquele, que eu conheço, assim, né? Mas assim, esse é teu primo. Esse é teu primo e tal. Mas eu não sei muito o que se passou, assim, depois. Ah, do meu avô, sim, a gente comenta, fala, né? Ele teve uma serraria, depois ele transformou isso numa fábrica de tacos, depois de compensados. Quer dizer, ele foi realmente, uh, né, não ficou só com a parte de colher a madeira do mato. Isso também é interessante, porque naquele momento era muito assim, a gente fazia o trabalho fácil, colhe a madeira e vende a madeira, né? Ele não, ele colhia a madeira, ele transformava a madeira, ele tinha essa ideia de uma indústria mesmo, né? Uma indústria de madeira, de converter, não só vender a lenha, né? Ah, passou. Eu não sei muito. A tia Júlia que deve saber dessas coisas porque ela tem mais conhecimento e lembrança dessa fase. Passar. Aham, a coluna prestes passar. A família, não sei desse lado, assim, mas a família do meu avô sempre foi muito progressista, assim, sabe? No sentido de, eu me lembro de pequena, do pessoal ser muito do, ah, do
do Getúlio, da época do Getúlio, que o Getúlio criou as leis de trabalho, isso ser muito valorizado, assim, né? Depois o, o Brizola, o brizolismo, e toda essa então, ah, eu, eu suponho que também naquele momento eles eram mais por ter vindo da Europa, mais um ideário mais, claro, não comunista, mas assim, progressista, eu diria assim, né? De ele achar, ah, tá, tudo bem, deixa esses caras passar aí, né? E, enfim, suponho que sim. Bom, e- no, no período da ditadura foi um momento difícil, assim, né? Porque aí o meu avô já tinha falecido, ou já estava perto de falecer, pai do meu pai, né? E o meu bisavô já tinha falecido, assim, né? Então, ah, o que eu sei, por exemplo, meu pai tinha ficado com umas terras aqui, foi fazer lá nos anos já 79, por aí, foi morar no 78, 79 foi morar no norte, em Rondônia, né? Ah, eu tive uma tia minha que durante o período da ditadura foi perseguida porque era professora, então teve que largar o emprego e foi viver de ser granjeira, trabalhar com Nova Petrópolis, lá comprou uma terra no interior de Nova Petrópolis, no meio da colônia lá, e como ela falava um pouco de alemão, ficou lá, né, não escondida, mas assim, para não ter problemas com a ditadura, né? Teve que largar, ela trabalhava em Brasília na época e teve que ir embora de Brasília, essa tia, né? E depois, quando teve a reabertura, eu sei que ela conseguiu voltar a trabalhar por um período para conseguir se aposentar e se aposentou. Uh, o meu pai, né, nessa época, enfim, foi trabalhar lá em Porto Velho, depois veio embora de volta. Uh, não foi um período muito fácil assim para ninguém, né? E eu acho que não teve nenhuma grande situação assim da gente perder ninguém, né? De ninguém ir para o movimento revolucionário, mas a gente, eu me lembro de pequena que assim os militares eram muito mal falados e esse período foi um período muito difícil assim, né, para todo mundo em termos econômicos e tal. Ah, chama atenção. É, então, eu acho que isso tem a ver um pouco com o Robert, com essa ideia dele de vir da Europa. O meu avô, por exemplo, aceitava muitos imigrantes ali na fábrica, né? Então, assim, tinha polonês, ucraniano, japonês não sei, mas tinha gente e tinha os bugre dali, bugre entre assim, porque a gente falava bugre, mas assim, não no sentido pejorativo, o pessoal nativo mesmo, né? Que era português, indígena misturado, né? Tinha gente negra, era realmente na fábrica do meu avô ali em Campo Novo tinha gente de todo lado e tinha a história que ele trouxe as freiras de uma missionárias de uma dessas congregações francesas para que tivesse escola ali. Então, primeiro elas vieram lá para Santo Augusto, porque ele tinha meu avô, aí no caso, filho do Robert, tinha 10 filhos, um monte de filha, vieram 8 filhas e depois vieram os 2 filhos, homens. Então ele tinha esse monte de filha, tinha que dar educação para essas filhas. E aí trouxe essas freiras primeiro para Santo Augusto e depois para Campo Novo, ali para Vila Turvo, no caso, que a escola existe até hoje, né? Que ele criou essa escola
não só para ele, para as filhas, mas para a comunidade, né? Então esse senso de comunidade também sempre teve muito, sabe, que era bem importante. Mesmo depois que não tinha fábrica, não tinha nada, aquela comunidade acabou se preservando ali, né? Ficando por ali. Eu acho que o fato de começar a guerra em 39 faz com que ele, né, eu acho que retorne um pouco essa situação, porque eu sei que ele foi morar depois, nos últimos anos, não sei quantos anos, mas ele foi morar lá no interior, no meio do mato mesmo. Fala, continua. Sim, só um minutinho, André, já, só uma pausa aqui que bateram na minha porta, já continuo. Por código Morse, por rádio. Olha, a de... Nossa, eu não, essa parte eu não sei muito, assim, não me lembro de histórias, provavelmente por isso, porque era meio sigiloso, não me lembro, assim, dessa história, mas eu sei que depois o jornal foi fechado. Meu pai fala que ah, nessa época eles eram muito, assim, sofreram um certo bullying na cidade, né? Como criança, é claro. ah, Enfim, e teve um pouco essa ideia de que eles estavam infiltrados, né? Ou tinham conhecimentos, né? Ou apoiavam os alemães, enfim. Eu sei que é um momento que sim, que a família sofreu um pouco por ter tido um jornal alemão, por parecer que eles estavam do lado alemão, que eles não seriam brasileiros suficientes, assim, né? Suficientemente brasileiros. E o meu pai, por exemplo, é um que não aprendeu alemão. As irmãs mais velhas, a Júlia, a Guisa, a, acho que até a Etelka, Uca sabiam um pouco de alemão. Ele não aprendeu alemão, né? Nem entende, assim, né? E tem uma história que o pai dele, né, e a mãe dele, quando queriam conversar sem que as crianças ouvissem, falavam em alemão entre eles. Só dentro de casa. Não podia falar em alemão fora de casa, mas dentro de casa eles sentavam e ficavam conversando em alemão quando queriam, era assunto que não era para os ouvidos das crianças. Mas eu acho que sim, eu acho que essa história, eu sei que passou um pouco assim mesmo, de ter uma certa repercussão o fato deles terem tido jornal, deles estarem, né, e um certo bullying. Eu não sei, não
sei, não sei, mas isso pode estar no arquivo público do Estado. Dá para perguntar lá, né, tentar localizar alguma informação lá, porque eles têm um fundo bem importante lá no Arquivo do Estado, agora falando como arquivista, né? Que é um fundo judiciário, né? Se não, vai estar no arquivo do Judiciário do Estado, que daí pode estar tanto naquele em Porto Alegre ali na parte do memorial, não, no memorial do arquivo do Tribunal de Justiça, que é ali na Praça da Matriz, ou no arquivo, aí se tiver no arquivo aquele arquivo do Judiciário, é um arquivo gigantesco que tem lá na Farrapos. Mas eles conseguem localizar provavelmente pelo nome da parte. Dá pra mandar e-mail pra lá. Segurou. Ele, então, o que eu sei é que ele realmente foi se esconder lá na Vila Turvo, assim, sabe? Ele construiu uma casinha lá no meio do mato e lá ele ficou nesses últimos anos da vida dele. Então é possível, sim, ele que ele tenha tido assim um certo uma necessidade ou se sentido numa necessidade de sair, pelo menos de Juí, que foi onde ele fez praticamente toda a vida, foi uma pessoa influente dentro da cidade, quer dizer, realmente olhando assim como historiadora me parece um pouco essa biografia dele de reclusão dos últimos tempos, né? Uh, Pode ser consequência, porque ele teria sido uma pessoa importante, ele poderia ter vivido em sociedade o resto da vida, e não, ele escolheu realmente se isolar. Né? Uli. Foi, é. Eu sei que tem uma coleção dele no Museu de Juí, e se eu não me engano, essa coleção foi digitalizada e está na Biblioteca Nacional, no acervo da Biblioteca Nacional. Que eu acho que eles mandaram para a Biblioteca Nacional digitalizar. Então é capaz, não sei, tá? Agora eu estou falando assim no achismo, mas é capaz de ter naquele. Tem um site da Biblioteca Nacional que tem essas obras, ou às vezes está, ou ainda não está digitalizado na internet, mas está lá. Eu sei que é bem possível que tenha já uma coleção digital. Para catalogar. Eu sei que o de Serra Post, não sei se todo ele, mas uma parte dele foi para a Biblioteca Nacional. Então, se não está digitalizado ainda na online, tem lá, provavelmente pode ter lá. Eu posso ver, tem uma prima minha que está morando no Rio, tá? Se precisar alguma coisa, a gente pode ver com ela, dela ir buscar alguma coisa lá na Biblioteca Nacional, enfim. Eu me lembro que o tio Uli não teve filhos, né? Então ele ficou muitos anos, até as décadas de 70, ele era a pessoa que seguiu o caminho do meu bisavô, né? O filho que seguiu os negócios do pai foi ele. E ele não teve filhos, ele casou com essa mulher, que eles não puderam ter filhos,
e ficou toda a vida casado com ela. E eu acho que ele quis lá pelas tantas. Eu me lembro que ele estava velhinho já quando eu fui. Mas claro, eu fui nos anos 90 conversar com ele, provavelmente 2000, 90, 2000 por aí. Ah, e ele já estava bem velhinho. Então eu imagino que ele deve ter cansado, não sei. Acho que ficou caro, ficou difícil, né, sem um herdeiro também, porque ele mesmo não tinha um herdeiro. Então, até hoje, lá na Vila Turvo, por exemplo, eles dizem, ah, aqueles lá são muito diferentes, porque eu acho que teve essa liberdade de ser, sabe? Por exemplo, as minhas tias, imagina que eram 8 mulheres, na casa, no caso, netas desse Robert, né? Netas do Robert, 8 mulheres numa família, e elas 4 casaram com quem quiseram e outras 4 não casaram, e isso nos anos 40, 50, 60, sabe? Então, assim, uh, de alguma maneira, o meu avô, que era filho do Robert, tinha uma liberdade, dava uma liberdade para essas mulheres, que é uma coisa que hoje a gente não vê em algumas casas, em algumas famílias, né? 50 anos depois a gente não vê, e elas tiveram isso naquele momento. Então eu acho que isso se deve a essa liberdade de pensamento. Claro que isso causava estranheza, sim, até hoje, né? Causa uma certa estranheza, mas eles trouxeram para essa comunidade, além da parte econômica, uma ideia de autonomia do ser, que eu acho que estava muito em voga na Alemanha naquele momento, quer dizer, uma coisa assim, uma ideia do ser humano como alguém que precisa buscar o seu próprio caminho, né, que não precisa seguir uma doutrina religiosa ou uma doutrina política, de alguém que seja homem, seja mulher, de buscar um caminho por si, para si, da sua vida, né? Eu acho que isso ainda ficou muito, assim, né? E, além disso, eu acho que, por exemplo, meu pai teve uma vida que quis, do jeito que quis, né? Foi ser, eles foram estudar, as mulheres foram estudar. Então, eu vejo que ele inovou não só na perspectiva, como a gente vinha falando, do self-made man, de criar um negócio do nada, num lugar longe da sua própria terra, mas esses filhos que já eram filhos da terra também foram fazer a sua vida onde quiseram, como quiseram, tiveram essa liberdade, eu acho, de ter uma autonomia, né? E a minha tia Júlia casou com uma pessoa que ela quis. Depois, isso se deu certo ou não, era o problema dela, mas ele a princípio, eu me lembro que isso foi a tia Júlia sempre fala disso, né, que ela, enfim, teve esse romance com um peão do meu avô, e eles se casaram, né? A minha avó não gostou da história, minha avó não era por ela ter casado com ele, mas ele dizia, bom, né, ou a minha tia que teve muitos pretendentes e coisa assim, né? E foi um dia meio que, ai, pois é, falam mal de mim na cidade. Ah, filha, isso aí, a vida é, né, é muito maior do que... O mundo não termina nos arrabaldes de Campo Novo, né? Então, né, essa ideia de que o mundo é mais amplo, o mundo é maior, o mundo, né, permite muitas coisas diferentes. Então, essa ideia, eu acho que foi uma contribuição importante, né? Eu tenho, por exemplo, hoje meu pai tem amigos que ele fez naquela época que também que viam nessa família uma perspectiva de ser quem se é, de mudar, de buscar, de não precisar se acomodar e se conformar, né? Ao contrário,
tem que ir, eu vou para o outro lado do mundo, tem que fazer, eu vou fazer lá, não posso ser jornalista aqui, então eu vou ser jornalista lá, né? O meu avô, então vamos para Santa Catarina. Onde é que, né, não, sei lá, hoje eu tô aqui na Espanha, né? Vai fazer a tua vida como for melhor para ti, não como for melhor para os outros, né? Então isso eu acho que ficou, assim, sabe? Pelo menos para mim. Temos tempo, não tem problema. Olha, eu acho, por exemplo, o meu avô, ele, ele tinha essa, o pai, né, o pai do meu pai, filho do Robert, né, ele tinha essa coisa assim de ser muito diferente, né, e aí quando ele ficava com muita raiva, ele mordia o próprio dedo, né? Então eu acho que ah, tem essa história mesmo, assim, né? De quando ele ficava bravo, ele pá, mordia o dente, assim. E não me lembro assim alguma história mais específica, mas eu acho que essa sim, né? Ou essa de que eles tinha, mãezinha, tu quer alguma coisa, né? O meu avô falava assim pra... Então essa minha avó era essa coisa dessas mulheres, assim, sabe? Serem muito fortes de alguma maneira, né? Também, porque essa mulher, Júlia, mulher do Robert, ficou sozinha, o Robert pegou, foi lá, teve que ficar presa e ela, né, tomou conta. Os filhos dela casaram com as mulheres que quiseram, né? Dizem as lendas também, é um pouco romantizada, mas que o meu avô viu a minha avó, o pai do meu pai, e com essa que eu vou casar, e casou, né? E adorou ela tinha uma importância na vida dele para a vida toda, né? Que eles tinham esse amor, né? E essas filhas desse casal, pelo menos, não sei dos outros, mas essas filhas também foram atrás de casar ou de não casar, né? Com quem quiseram, né? Então, acho que fica um pouco isso, assim. Eu não sei, mas me lembro assim uma história propriamente. O Robert tinha isso, né? Que a gente falou no começo, assim. Nossa, ele foi para Europa e o filho teve que ficar lá com 14 anos. Eu acho que tinha esse filho, uma coisa assim, né? Então, claro que na época eu não pensava assim, mas hoje como mãe eu fico pensando, Deus do céu, imagina que loucura. Bom, fala. A historiadora arquivista, bom, a familiar recebeu muita coisa, assim, como membro dessa família, a gente fica sabendo de muita história oral. Ah, eu, pessoalmente, junto com o Solano, ah, junto com a tia Guisa, a tia Júlia, a gente tem feito, a Sueli, a gente tem feito um esforço, pelo menos, de tentar manter a documentação, né? Ah, mas não tem um projeto. A gente sabe da importância, a gente sabe
da digamos assim, de que aquele lugar ali onde a gente tem poderia ser um centro de memória, mas a gente não conseguiu ainda viabilizar nada. Tenho ideias, mas não tem nada concreto. O que, que eu fiz? Eu levei uma época umas colegas minhas, alunas do curso de arquivologia, e a gente trabalhou um pouco na encadernação com poliéster dos livros que estão na sala, né, os mais antigos pelo menos, a gente conseguiu encadernar eles, dar uma trabalheira, cortar e coisa assim, a gente encadernou. Digitalizamos algumas fotos, tem algumas fotos digitalizadas, né, mas não estão num sítio público ou coisa assim, né, e tentar manter a documentação dentro daquela casa, né. A casa também a gente conseguiu faz uns anos que ela fosse reformada para ela não ruir, porque ela estava em estado de ruir, né? Então agora já está em ponto de reformar ela de novo. Para esse ano meu tio quer ir para lá para reformar de novo, né? Então a gente ela é um espaço particularmente assim dentro da família, aquele espaço que era, né, do meu avô, mas também foi a casa do meu bisavô no final da vida dele, a gente tem feito esforços para manter a parte do terreno, de conservar o ajardinamento, melhorar, tornar mais bonito, né? Então, de não dissipar aquilo entre os herdeiros, né? De manter aquilo unido. É um esforço imenso, né? Até porque são muitos irmãos para concordar, mas a gente tem conseguido manter a parte da terra, o rio, né? E a ideia é eventualmente conseguir organizar, eu imagino que entre os netos, né? Os meus parentes da mesma linha que eu ou mais para baixo, que a gente consiga buscar recursos, né, para transformar aquilo num centro cultural. Teve uma época que a gente tentou transformar aquilo num ponto de cultura, mas não funcionou. Precisa esforços que às vezes a gente está no corre-corre da vida, né, para se sustentar, para se manter, que não dá tempo. Mas a gente sabe da importância da documentação, pelo menos ela não está perdida, não está esquecida, né? Sim, sim, é. Sim, a gente tentando arrumar, para ser organizado. E é bastante documentação, não é pouca, porque assim, de alguma maneira se sabe da importância e ela foi pelo menos mantida, não foi extraviada, né? Porque com tantas gerações que já passaram, tantas situações, às vezes até de situação de falta de recurso econômico mesmo, né? Que meus tios passaram depois da morte do meu avô, teve um momento que até que saísse o inventário, que não foi fácil, né? Um momento de poucos recursos, né? Até meu pai teve que vender a terra dele, meu tio teve que vender, mas a minha tia conseguiu manter aquela área central, principal, não precisou, graças a Deus, não precisou vender. Até a custa de muitas vezes passar, não digo necessidade, fome, mas assim, de ser bancada pelas irmãs, né, de coisas assim. Não foi uma vida simples das minhas tias, até porque muitas escolheram não casar, né, não ter. A minha tia que acabou casando teve que entregar toda a sua herança para o marido, uma delas, as outras disseram, não, eu não vou casar, porque se me acontece isso, eu prefiro não casar. Então, assim, tem várias outras histórias decorrentes dessa, mas a principal é que a gente sabe que tem essa memória importante dessa pessoa que abraçou um mundo novo, uma vida nova e foi construir, né, e construiu uma família e manteve essa família unida e conseguiu dar recursos para essa família, né, para que essa família se mantivesse. Ah, sim. Aham, aham.
Ela também, ela principalmente foi quem manteve sabe, que decidiu não vender, não se desfazer e por conta dessa força dela, né, às vezes até passando necessidade, que eu me lembro né, não de passar fome, mas de não ter muitos recursos, das tias ajudarem com dinheiro e coisa assim, ela conseguiu manter aquele lugar. Então hoje a gente tem aquele espaço, porque lá nos anos 80, 90, ela se segurou e disse, não, aqui ninguém vai entrar, não vou vender isso aqui para ninguém. Atualmente, infelizmente, já não dá mais, porque a memória dela já não está permitindo. Isso. Ela foi quem manteve o negócio depois. Ela foi trabalhou com o meu avô. Ela saberia muitas coisas, mas infelizmente com a doença que ela tem hoje, ela não tem mais a memória. Ela já não lembra mais nem o que ela comeu, coitada. É, é. Madeira ainda, né? É. Uhum, uhum. Ah, eu vou me. Isso, claro. Sim. Não, mas eu agora tenho esse doutorado para terminar e tenho que achar uma vaga de professora para mim depois que eu terminar o doutorado, né? Mas assim, ah, eu imagino que a gente vai ter que logo olhar para isso, né? Claro, porque a, a gente veio se arrastando, o Solano agora está lá no. Mas uma hora o Solano vem para cá e a gente vai trabalhar junto nisso, assim, sabe? E com a tua pesquisa vai ajudar muito a dar sustentação técnica, né, para isso, para mostrar que realmente é uma documentação relevante, né? E eles têm interesse também, né? Que legal. Claro, claro. É, abraçam, olha aí, ó. É, olha que legal.
Que legal. Os boêmios, sim, claro. É, as pessoas me perguntam, ah, tu é alemã, tu é alemã. Eu disse, não, meu avô veio do Império Austro-Húngaro quando ele existia, né? É. Ah, não, é, eles são. É, é tudo República Tcheca, é. Aham, é, é. Eu, eu tenho alguma coisa salva no meu Google Fotos, eu vou te mandar. Eu vou olhar ali o que que eu tenho, eu te compartilho o link contigo e tu salva. Claro. Ah, ah, que legal. Ah, que legal. Ah, que incrível. Do ler, claro, para expor junto, claro. Não, claro. É, assim, ó. Não, pode, pode conversar com a Sueli. Eu acho que ninguém da família ninguém vai se opor, pelo contrário, né? É só realmente um cuidado assim que, né, com o documento, que claro, né, necessário. Mas e como a Sueli tá volta e meia tá lá, né? Para ti fica mais fácil, né, de ir lá. Mas pode ver, tem documentos lá no cofre, alguma coisa e eu vou te mandar as fotos que eu tenho. Eu tenho, eu acho que tá tudo lá. O que eu tinha meu, né? Só esses áudios que eu vou ver se eu acho que olha, eu passei por eles não faz muito, assim, estão em alguma gaveta minha. Ah, sim. É, isso é legal. Tu sabe que quando eu tava passeando um dia assim lá numa cidadezinha chamada Três Etilhas em Santa Catarina, é que tem uma imigração suíça, eu acho.
Acho que é uma imigração. Ou da. É, enfim, e tem uma imigração forte lá, que agora eu não me lembro qual, mas. E aí tinha gente que falava alemão lá, e tinha um de Sierra Post lá, uma capa do jornal exposto lá, eu acho até que era o original, se eu não me engano, no museu da cidade, assim. Então, assim, poxa, né, até isso, assim, o jornal realmente teve uma circulação importante, né? E a gente, claro, sabe disso, né? Mas é mais importante ainda que isso chegue, que isso possa servir de conhecimento, né? Sim, é. Pra Argentina. Aham. Ah, teve bastante, né? É, eu acho que Itapiranga também eles estiveram por lá, não sei, é, a cidade não me, o nome da cidade não me é estranha, mas é porque eles estiveram lá naquela região de Santa Catarina, né? Eu acho. É. Eu acho que tinha alguma coisa em Itapiranga também. É. Pelo menos passaram um tempo lá em Itapiranga, enfim, coletando madeira ou fazendo alguma coisa. E depois vieram para lá. Mas é assim, ali podia vender melhor, né? Botar. Mas então tá, André. Que bom falar contigo, obrigada. Então tá, não. Tá bom, boa sorte aí então na pesquisa. Tá? Eu tô lá no grupo aí, qualquer coisa vai mandando lá as mensagens. Tá, claro. Trabalhando. Tá bom. Imagina. Prazer. Prazer. Tchau, tchau.